Olá! Neste vídeo, veremos as opções de fontes que permitem a formatação do texto. Mas antes, iremos gerar um texto utilizando a função igual, hand, abro parênteses, colocaremos o número 2, que corresponde à quantidade de parágrafos que você deseja utilizar, vírgula, 3, que corresponde à quantidade de frases por parágrafo. Fecho parênteses e pressiono Enter. Este recurso é bem interessante quando se necessita de um texto para utilizar como exercício. Após gerar o texto, iremos selecionar um parágrafo e aplicar algumas formatações. Para selecionar o texto, podemos posicionar o nosso mouse no canto esquerdo do parágrafo, clicar, segurar o botão e, em seguida, arrastar o mouse para baixo até atingir o objetivo da seleção. Iremos, então, selecionar uma nova fonte para o nosso texto. Para isso, nós temos a caixinha Fonte, ao lado a seta que permite abrir a lista de fontes disponíveis, e para selecionar você pode utilizar a setinha para baixo do seu teclado para visualizar a fonte aplicada ao texto, ou caso já tenha em mente algum modelo, buscá-lo na lista pelo nome, ou digitar no campo correspondente. Caso esteja realizando algum trabalho acadêmico, utilize sempre a fonte Arial ou a fonte Times. Com o tempo, você se acostuma com o nome das fontes e fica mais fácil de localizar o modelo desejado. Vou deixar a fonte Arial. Ao lado, podemos selecionar o tamanho da fonte. Para isso, ao clicar na setinha localizada no canto direito da caixinha drop-down, ele vai exibir a lista de tamanhos. Você pode passar o mouse em cima das opções e ele vai aplicar. Para trabalhos acadêmicos, é recomendado o tamanho 12 de acordo com as normas ABNT. Além da lista de tamanhos, pode-se utilizar os botões aumentar tamanho da fonte ou diminuir o tamanho da fonte. Após, removeremos a seleção do texto para verificar o resultado até agora. Vamos selecionar apenas uma palavra. Para isto, basta dar 2 cliques em cima dela ou posicionar o mouse no início da palavra desejada, clicar, segure o botão do mouse e arraste até o final. Teremos a opção negrito, que é um efeito que dá um destaque no texto selecionado, deixando-o mais forte que o restante do texto. Após aplicar o efeito, tire a seleção e perceba que o seu texto está mais forte, está destacado, está com um aspecto mais escuro. Selecionaremos outra palavra para utilizar o itálico, que indica que uma palavra ou frase tem sentido especial. Esse efeito é utilizado em citações. Percebam que o texto ficou inclinado para a direita e geralmente ele dá um aspecto um pouco mais fino. Tirei a seleção, selecionaremos outra palavra, aplicaremos o efeito sublinhado, que serve também para destacar uma palavra ou frase. Lembrando que só utilize essa opção caso seja realmente necessário. Percebam que o sublinhado aplicado à palavra está vermelho e ondulado. Você pode também aplicar efeitos sublinhados avançados. Para isso, basta clicar na setinha localizada ao lado direito do ícone sublinhado. Ele vai mostrar as opções para você sublinhar o seu texto. Então, basta clicar, ele vai adicionando ao texto selecionado. E se desejar, você pode também aplicar o efeito e selecionar a cor do sublinhado. Teremos também o efeito taxado, que permite inserir um risco no meio do texto. 2 efeitos interessantes são o sobrescrito e o subscrito. Para exemplificar, eu vou selecionar uma letra da palavra
e aplicar o efeito subscrito. Percebam que o efeito subscrito diminui o tamanho do texto selecionado e o posiciona abaixo da linha do texto. Mas para que seria útil, né? Onde eu poderia utilizar? Você pode usar como exemplo o H2O. Eu vou digitar H2O normalmente, sem nenhuma formatação, aumentar um pouquinho o tamanho para melhorar a visualização. Seleciono a letra ou a palavra na qual desejo aplicar o efeito e clico no efeito desejado. E nós temos aqui o número 2 subscrito, ou seja, um pouco menor e abaixo do texto. Nós temos o efeito sobrescrito, que vai fazer a mesma coisa, ele diminui o tamanho da letra ou do texto selecionado e o posiciona acima da linha do texto. Como exemplo, nós podemos utilizar o 2 elevado à quarta. Para isso, eu digito o número 24, seleciono o número 4 e aplico o efeito. Além dessas opções, o editor de textos possui a ferramenta Efeito de Texto e Tipografia. Vou selecionar uma palavra. O efeito mencionado está localizado do lado direito do sobrescrito. Selecionei a palavra desejada, clico na setinha ao lado e ele vai exibir as opções de efeito. Então, eu vou selecionar uma opção e olha lá como ficou a palavra selecionada. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho do texto. O efeito de texto e tipografia possui também opções avançadas, como opções de contorno. Eu posso selecionar o contorno diferente. Eu posso selecionar a espessura do contorno. Aqui ficou bem grosseiro. Vou diminuir um pouquinho o efeito, o tamanho, né, a espessura do efeito de contorno. O tipo de traço. Ou, se preferir, eu posso deixar o meu texto também sem contorno. Além disso, eu posso selecionar a sombra. Vamos aumentar um pouquinho a visualização para ficar mais fácil de visualizar aqui. Então, voltando na sombra, deu para enxergar. Perceba que ao passar o mouse em cima das opções, ele já vai aplicando, então fica mais fácil visualizar as sombras, as opções de sombras. Então, vou selecionar esta opção e ele vai aplicar no meu texto. Nós temos a opção reflexo, que também permite dar um efeito de reflexo no seu texto. O brilho. Percebam aqui que ele já aplicou o efeito, né, está extremamente visível. Pode-se aplicar também uma cor de realce do texto. Para isso, selecione a palavra ou frase desejada e clique no botão Realce. Este efeito funciona como um marca-texto. Então, você pode selecionar a cor desejada e realçar o seu texto. Também é possível alterar a cor do texto. Olha lá a opção cor da fonte. Então, caso eu deseje alterar a cor do texto, do parágrafo, de uma frase, seleciono e escolho a cor desejada. Para finalizar, temos a opção maiúsculas e minúsculas, que permite alternar entre maiúsculas e minúsculas. Então, se eu selecionar a opção maiúscula, ele deixa todo o meu texto maiúsculo. Opção minúscula, todo o meu texto minúsculo. Primeira letra da frase em maiúsculo, então ele vai deixar sempre o início do parágrafo com a letra maiúscula. Colocar cada palavra em maiúscula. Primeira letra de cada
palavra em maiúsculo e alternar maiúscula e minúscula. Então, aqui nós tínhamos a primeira letra maiúscula, ele alternou. Então, temos a primeira letra minúscula e o restante da frase aí da palavra em maiúscula. E o botão limpar toda a formatação, que remove a formatação aplicada no texto, deixando-o padrão novamente. Este vídeo foi para auxiliá-los no entendimento da formatação da fonte. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. No próximo vídeo, veremos as opções avançadas de fontes. Até lá!